get to hear me now. Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos dar início ao estudo analítico dos gráficos no movimento uniforme. Nós estudamos o ano passado, no 8º ano, que o movimento uniforme ele é caracterizado por sua velocidade ser constante, ou seja, ela não varia ao decorrer do tempo e ao decorrer dos espaços. É possível notar a presença da fórmula velocidade é igual variação do espaço dividido pela variação do tempo, a pirâmide do Deus vê tudo que aprendemos o ano passado. O ΔS é a variação do espaço, posição final menos posição inicial. O ΔT, tempo final menos tempo inicial, a variação do tempo. Imaginamos agora que o tempo inicial seja 0. Então, nós temos o quê? Velocidade é igual posição final menos posição inicial dividido pelo tempo. Agora, nós vamos isolar, ou seja, deixar a posição de um lado final e tudo que não for S, SO e V vezes T, levamos para o outro lado. Então, observe, isolando nós temos S igual SO mais V vezes T. O que o professor está fazendo aqui? Eu estou isolando. Eu estou deixando o S de um lado em função do SO do outro, V mais a velocidade vezes o tempo. E agora chegamos na fórmula do sorvete, certo? Essa fórmula ela é conhecida como função horária das posições no movimento uniforme. Jamais a velocidade ela pode ser 0. Ela jamais vai ocupar o valor nulo, porque senão a gente não vai ter a função horária da posição em função do tempo. Bom, iniciamos então um conhecimento matemático aqui, falando sobre função do primeiro grau. A função do primeiro grau ela é caracterizada graficamente por uma reta, ou ascendente, que é crescente, ou decrescente, que ela está descendo, certo? O meu S aqui simboliza função da posição, tá? Em relação ao tempo. Por isso a questão aqui que o professor colocou, F, que é a função da posição em relação ao tempo. Bom, agora conhecendo o gráfico o gráfico das posições. Quando a velocidade ela for positiva, como eu falei para vocês, o gráfico ele é ascendente, ele é crescente e o movimento ele é dito progressivo. Observamos aqui à nossa esquerda que nós temos o SO, que é o ponto de origem, certo? É o ponto inicial da partida desse gráfico. Acima do eixo do tempo, nesse plano cartesiano, nós temos valores positivos da posição. E abaixo do tempo, nós temos valores negativos dessa posição. À esquerda, nós não temos valores, porque seriam os valores negativos do tempo. Como o tempo não pode admitir valores negativos, temos apenas à nossa direita o esboço do gráfico horizontal. Então, como eu falei para vocês, é uma reta crescente quando a velocidade é positiva e quando a velocidade for negativa, é uma reta decrescente, certo? Observamos aqui então o SO, que é o ponto inicial, né? O S igual a SO menos V vezes T menos porque ela está descendo, né? Está decrescendo. E esse ponto aqui, ó, onde o professor está passando aqui o mouse, o indicador, significa o instante que ele passa pela origem das posições. O que é o instante quando ele passa pela origem das posições? É quando o S for 0. Então imagina que nós temos uma posição aqui e ele vem decrescendo ao longo do tempo, até chegar no S igual a 0. Então quando esta reta toca o eixo do tempo, ou seja, cruza o eixo do tempo, simboliza instante que ele muda de sentido, instante que ele passa pela origem das posições.
Então, o movimento é dito retrógrado quando a velocidade é menor que zero. Bom, o gráfico da velocidade ele é caracterizado apenas por uma reta paralela ao eixo do tempo, ou seja, se ele estiver acima do eixo do tempo, ele é dito movimento progressivo. E se ele estiver abaixo da linha do tempo, ele é dito como movimento retrógrado, certo? Então, o gráfico da velocidade é representado o V verticalmente, né, nessa linha aqui, vertical, e o tempo na linha horizontal. Então, o gráfico da posição é o S em função do tempo, e o gráfico da velocidade é o V em função do tempo. Primeiro exemplo. Nós temos aqui um gráfico, certo? Onde ele simboliza uma trajetória retilínea, tá? Constante. O que nós podemos observar? Que nós temos um ponto de partida, que é o 40, que seria a posição inicial, um ponto de chegada, que é o 70, a posição final, e o instante 6, que é o tempo. Descobrindo a velocidade, nós temos S menos SO sobre o intervalo de tempo. Então, temos 70 menos 40 dividido por 6. Isso vai dar 30 dividido por 6, 5 metros por segundo. Essa é a velocidade. A função horária, ela é dada pela fórmula do sorvetão, onde eu não posso mexer no S e não posso mexer no T. Então, nós temos 40, que é a posição inicial, mais 5 vezes T. No próximo gráfico, nós temos a presença de um movimento retrógrado. Por quê? Observam que a reta ela está descendo e ela toca o eixo do tempo. Então, eu posso dizer que o instante que ele passa pela origem das posições aqui seria 5, né? Então, temos a posição final como 0, porque ele está descendo e parou aqui. A posição inicial como 50. Então, vai ser 0 menos 50 dividido por 5. Isso vai dar menos 50 quintos, que é igual a menos 10 metros por segundo. A função horária das posições ela é dada por S igual 50 menos 10 vezes T, certo? Próximo gráfico. Observamos que agora nós temos um gráfico aqui, onde a posição inicial ela está abaixo do eixo do tempo, então o valor é negativo. E a posição final está acima do eixo do tempo, então ela é positiva. Lembrando, valores abaixo de zero, negativo. Valores acima de zero, positivo. Bom, descobrindo a velocidade, então, temos 20 menos da fórmula e menos 12 da posição inicial. Isso vai dar 32 dividido por 8, 4 metros por segundo. Agora eu vou mostrar para vocês outra maneira de descobrir a velocidade também, certo? Imaginamos agora o intervalo de tempo de 0 a 3 segundos. Imaginamos que essa parte aqui não existe no gráfico. Então, nós temos posição final como 0, porque ele andou do 0 até o 3. Então, ele está aumentando a posição. Então, de menos 12, ele foi lá para 0. Isso vai dar 12 dividido por 3, que é 4 metros por segundo. Observam que deu a mesma velocidade, ó. Vou mostrar ainda outra forma de fazer. Imaginamos agora que não existe essa parte de baixo, existe apenas a parte de cima. Então, nós vamos ter um intervalo de 3 a 8 segundos. A posição inicial é 0 e a posição final é 20. Então, nós vamos ter 20 menos 0 dividido pela variação do tempo, que é 8 menos 3. 20 quintos, que é igual a 4 metros por segundo. O que a gente conclui? Que a velocidade é constante, a velocidade é a mesma. O que mudou foi o tempo e a variação do espaço. Finalizando, a função horária das posições é dada por S igual a SO mais V vezes T. O SO é menos 12 e a velocidade é 4 vezes T.
Próximo exemplo. Duas meninas, Júlia e Emanuele, andam pelo calçadão à beira-mar em um movimento uniforme. O diagrama abaixo mostra a posição delas ao decorrer do tempo. Algumas perguntas. Observam Júlia. Júlia está na posição inicial 15 e posição final 30. Emanuele está na posição inicial menos 18 e na posição final 30. O intervalo de tempo de Júlia é 3 segundos e o intervalo de tempo de Emanuele é 8 segundos. Pergunta: quem está mais rápido, Júlia ou Emanuele? Olhando para o gráfico, é possível identificar que Emanuele está mais rápido devido à inclinação do gráfico, né? Devido à inclinação do gráfico. Júlia está um pouco mais devagar. Então, eu posso concluir que se Emanuele estiver mais rápida, como o professor está falando, que Júlia, elas vão se encontrar em um determinado instante, certo? Então, veremos isto. Posição inicial de Júlia, 15 metros. Posição inicial de Emanuele, menos 18 metros. Velocidades. Velocidade de Júlia, 30 menos 15, né? Que variou de 30 para 15, dividido pelo intervalo de tempo, que é 3. Resposta, 5 metros por segundo. Velocidade de Emanuele. Variação é o 30 menos 18, dividido pelo intervalo de tempo, que é 8. Resposta, 48 dividido por 8. Vamos encontrar 6 metros por segundo. Então, é possível notar que Emanuele está mais rápido que Júlia. Funções horárias de cada uma. Função horária da Júlia, 15 mais 5 vezes t. E função horária da Emanuele, menos 18 mais 6 vezes t. O instante e o local de encontro. Nós estudamos isso ano passado. O instante e o local de encontro de dois móveis no movimento uniforme é dado igualando a função horária de um pela função horária de outro. Então, nós temos SJ, que simboliza função horária da Júlia, igual função horária da Emanuele. 15 mais 5t igual menos 18 mais 6 vezes t. Levamos letras para um lado, número para o outro. Vamos ter menos 1t igual a menos 33. Passa dividindo o que estiver com a letra. Resposta, 33 segundos. Então, o encontro vai acontecer das meninas após 33 segundos. Agora vamos descobrir o local de encontro, a posição de encontro. Tanto faz eu substituir o 33 na função horária da Júlia, como na função horária da Emanuele. Vou encontrar a mesma resposta. Por quê? Pois, na verdade, a posição de encontro de ambas meninas deve obrigatoriamente ser a mesma. Então, Júlia vai estar na posição 180 metros e Emanuele também. 6 vezes 33 menos 18, 180 metros, certo? A posição de encontro de ambas é a mesma. Agora, o professor vai juntar os dois esboços das meninas numa trajetória mais ampliada. Observe. Imaginamos agora Júlia em lilás, ali, e Emanuele em verde. Olha que interessante. É possível observar que, prolongando essas linhas, nós vamos ter a posição, o S, de encontro e o instante de encontro entre ambas. Certo? Esse ponto em vermelho ali é chamado ponto de intersecção, ou seja, o instante e o local que elas se encontram. Área de figuras planas. Bom, nas áreas de figuras planas, nós temos o seguinte: algumas áreas de aplicações no contexto físico. A área do retângulo, que é dado por base vezes altura, a área do quadrado, lado vezes lado, que é L ao quadrado, e a área do trapézio, que é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Importante aqui, primeiro eu somo as duas bases e depois eu multiplico pela altura. Lembrando que o B maiúsculo simboliza base maior, eu chamo ele de Bzão,
E o B minúsculo simboliza a base menor, é o Bzinho. Quando que eu uso a aplicação de áreas no contexto físico? Quando, na verdade, mencionar a palavra deslocamento ou cálculo do deslocamento, distância percorrida, numa interpretação gráfica do movimento uniforme. E este conhecimento só é permitido quando eu tenho o gráfico da velocidade em função do tempo. Então, observa, nós temos aqui o gráfico da velocidade e está pedindo espaço percorrido. Tudo que tiver abaixo agora dessa linha mais escura em negrito, o professor vai colorir. Olha só, então eu cheguei numa figura, um trapézio, que o trapézio nada mais é que um quadrilátero, onde eu tenho dois lados paralelos. Este lado aqui, paralelo com este aqui, certo? É isso que caracteriza um trapézio. Então, a área dele, né? A forma da área. E agora, os conhecimentos. Base maior é 12, a altura dele é 15 e a base menor é 8. Jogando lá na fórmula, temos 12 mais 8. Lembram que eu não posso fazer 8 vezes 15. Primeiro eu tenho que somar o que está no parêntese para depois multiplicar. 20 vezes 15, 300. Dividido por 2, 150 metros. Então, o espaço percorrido é 150 metros. Próxima questão. Essa questão nós temos duas linhas marcadas. Primeiro, de 0 a 2 segundos, o movimento, e depois de 2 a 3 segundos. E eu quero descobrir o espaço total percorrido, de 0 a 3 segundos. Então, vamos lá. Primeira figura, nós temos um retângulo, né? Onde a base desse retângulo é 2 e a altura desse retângulo é 40. Calculando a área, 2 vezes 40, 80 metros. A segunda figura, que varia de 2 a 3 segundos, também é um retângulo, onde a base dele é 3 menos 2, que é 1. E a altura dele é 16. Então, a área, o espaço percorrido vai ser 16 metros. Lembrando que eu descobri cada etapa, eu quero descobrir todo o espaço percorrido. Então, eu vou ter 96 metros. Bom, próxima questão. A velocidade média do automóvel em metros por segundo. Lembrando que se trata de um movimento uniforme, a velocidade média nada mais é que a distância dividido pelo tempo, ou seja, a variação do espaço, que é 96, dividido pela variação do tempo, que é 3. Resposta, 32 metros por segundo. Na próxima questão, nós também temos a interpretação gráfica de um movimento de 0 a 5 segundos. A linha tracejada abaixo me possibilita eu enxergar um trapézio, porém ele está deitado. Eu vou desvirar ele, eu vou transladar ele. Ó. Vai ficar um trapézio onde a base maior é 90, a base menor é 30 e a altura desse trapézio é 5. Substituindo os valores na minha fórmula, eu vou ter 90 mais 30, que é 120, vezes 5 dividido por 2. 600 dividido por 2, 300 metros. Para descobrir a velocidade, eu preciso deste espaço que eu acabei de descobrir, 300 dividido por 5, que vai dar 60 metros por segundo. É isso então. Muito obrigado pela participação de todos.